Sejam bem-vindos para a narrativa da área policial a nível do nosso estado de Alagoas. Conforme prometemos, na nossa edição deste dia 31 de janeiro do programa Embalo Total, deu tempo da gente anunciar os boletins de ocorrência do 10º Batalhão de Polícia Militar e as 11 unidades jurisdicionadas ao ele, com sede no CISP-2 aqui em Palmeira dos Índios, e agora a gente passa a mencionar tudo aquilo que aconteceu em todo o nosso estado de Alagoas, na seara dos crimes, dos acidentes. Vocês sabem que o relato mais completo só encontram aqui no programa Embalo Total, na Rádio Palmeira FM, com a Aline Canuto. Começo destacando que o Ministério Público de Alagoas pede internação provisória e exame de insanidade mental de adolescente após homicídio do padrasto. O MP de Alagoas pediu à Justiça ontem, sexta-feira, dia 30 de janeiro, a internação provisória por 45 dias e a realização de exames de insanidade mental de um adolescente de 17 anos acusado de matar o padrasto de 41 anos em Teotônio Vilela. O crime aconteceu na noite da última quinta-feira, 29 de janeiro, e é tratado como ato infracional análogo ao homicídio qualificado. Na representação encaminhada ao Judiciário, o promotor de justiça Dr. Magno Alexandre Moura afirmou que o adolescente utilizou uma faca peixeira para atacar a vítima pelas costas, empregando recurso que dificultou a defesa, o que caracteriza a qualificadora prevista na legislação penal nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Segundo o MP, a internação é necessária diante da gravidade do ato e para garantir a ordem pública, bem como a segurança da própria família. O promotor destacou ainda que a reiteração do desejo de matar e a ausência de remorso relatadas pelo próprio adolescente, o que, segundo ele, demonstra risco iminente caso o jovem permaneça em liberdade. Testemunhas relataram à polícia que o adolescente e o padrasto discutiram antes do crime. Familiares informaram que o jovem apresentava problemas de saúde mental e teria sofrido um surto no momento do ataque. Diante dessas informações, o MP de Alagoas solicitou a realização de exame de insanidade mental para avaliar a capacidade de compreensão do caráter ilícito do ato e a necessidade de tratamento psiquiátrico imediato. Além da internação provisória, o MP pediu a aplicação da medida socioeducativa de internação cumulada com medida de proteção e tratamento psiquiátrico, caso seja confirmada a existência de transtorno mental. Justiça mantém condenação e obriga o Estado de Alagoas a regularizar o SAMU de Maceió. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região confirmou por unanimidade a condenação que obriga o Estado de Alagoas a regularizar o funcionamento do SAMU Regional Maceió, lá no prazo de 60 dias, atendendo aos argumentos do Ministério Público Federal. A decisão mantém integralmente a sentença de primeira instância proferida no dia 25 de março em ação civil pública ajuizada pelo MPF. O TRF5 também ratificou a liminar concedida anteriormente e determinou o cumprimento de todas as medidas requeridas pela Procuradora da República, a Niedja Gaspari. Em caso de descumprimento, o Estado está sujeito a multa diária de R$50 mil, além da possibilidade de responsabilização pessoal dos gestores. E entre as medidas obrigatórias com a decisão judicial estão a regularização imediata da estrutura e da operação do SAMU, incluindo reposição de materiais e medicamentos vencidos ou em quantidade insuficiente, manutenção de equipamentos essenciais ao atendimento de urgência, adequação das ambulâncias com todos os itens exigidos para suporte básico e avançado, fornecimento de EPIs adequados às equipes de socorro e condutores de motolâncias, apresentação de plano de gestão com reforma do almoxarifado e a implantação de controle informatizado de estoque e a devolução à União dos recursos federais destinados ao SAMU desde 2016 que não tenham sido corretamente aplicados. Anuncio que família é presa em quarto e idosa acamada é assassinada com tiro. A Delegacia de Homicídios de Arapiraca deve investigar o assassinato de uma idosa acamada que aconteceu no povoado Pau d'Arco, zona rural de Arapiraca. A hipótese inicial é de que a idosa não seria o alvo do atirador.
A vítima foi identificada como Maria Aparecida dos Santos, de 62 anos. Em depoimento à Polícia Militar, o proprietário do imóvel disse que chegava em casa por volta das 19 horas, quando foi rendido por um homem encapuzado. O suspeito perguntou por uma pessoa que não estava em casa. Todas as outras foram levadas a um quarto, onde foram obrigados a deitar no chão. Enquanto estava no cômodo, a família ouviu um disparo de arma de fogo e, ao sair do quarto, encontraram a vítima já em óbito. Ainda segundo as testemunhas, o suspeito fugiu do local em uma caminhonete de cor branca. O SAMU foi acionado e constatou o óbito da idosa. A Polícia Militar não informou se o suposto alvo do assassino foi localizado e se deu alguma informação que leve à identificação do assassino. Após o trabalho da perícia, o corpo da idosa foi encaminhado à sede do Instituto Médico Legal Edivaldo Castro Alves. Discorro que motorista fica ferido após sair da pista e capotar em alta velocidade. Um jovem ficou ferido após capotar na manhã de ontem, sexta-feira, em Jaramataia, sertão alagoano. As autoridades não divulgaram a identidade da vítima. O acidente aconteceu por volta das 10 horas em um trecho do povoado Bacurau, zona rural da cidade. Segundo informações repassadas, o motorista conduzia um Ford Focus branco quando perdeu o controle da direção. De acordo com os relatos, o veículo seguia em alta velocidade e, em seguida, saiu da pista antes de capotar. Logo depois do impacto, equipes de socorro atenderam o motorista e o levaram para a unidade de saúde da região. Informo que 3 vítimas de acidente com ônibus que saiu de Alagoas seguem internadas em Minas Gerais. 3 pessoas que ficaram feridas no grave acidente envolvendo ônibus de turismo que saiu de Alagoas com destino a Santa Catarina continuam internadas em hospitais da cidade de Montes Claros, no norte de Minas Gerais. O tombamento aconteceu na BR-251, em Francisco Sá, e completou uma semana na última terça-feira, 28 de janeiro. O acidente deixou 5 mortos, entre eles mãe e filho que residiam em Água Branca, no sertão alagoano. De acordo com as investigações, o veículo operava de forma clandestina. Sobre os feridos que seguem hospitalizados, 2 estão internados na Santa Casa de Montes Claros. Um deles é um homem de 23 anos, natural da Bahia. Ele permanece em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos. A outra vítima é uma mulher de 58 anos, natural de São Paulo, que apresenta quadro clínico estável. O terceiro paciente é um homem de 35 anos que está internado no Hospital Universitário de Montes Claros. Segundo a unidade de saúde, o estado de saúde dele é considerado estável. Traga à tona a chacina do Laranjal em Arapiraca. Quem se recorda? O júri popular foi marcado para maio, também lá na Terra do Fumo. A Justiça agendou para o dia 19 de maio deste ano, 2026, lá no Fórum de Arapiraca, o julgamento de 3 homens acusados de envolvimento na conhecida chacina do Laranjal, quando 4 pessoas foram mortas e os corpos foram ocultados em uma cacimba. A sessão do Tribunal do Júri está prevista para começar às 8h30 no auditório do Fórum da cidade e deve mobilizar forte esquema de segurança. Os réus são Regivaldo da Silva Santana, Wesley Santana Sá e Adriano Santos Lima. Conforme a acusação, Regivaldo da Silva é apontado como o autor dos homicídios e também responde por ocultação de cadáver, posse de arma de fogo de uso proibido e crime contra a fauna, após a polícia encontrar armas e uma cobra piton em sua residência. Wesley Santana e Adriano Santos são acusados de terem ajudado a esconder os corpos das vítimas. As vítimas foram Lucas da Silva Santos, Eric Juan de Lima Silva, Letícia da Silva Santos e Josilene de Souza Santos. Lucas era irmão de Letícia e companheiro de Joselene. Notifico que Ministério Público do Trabalho obtém liminar e determina a suspensão imediata da Secretaria de Infraestrutura de Palmeira dos Índios. O Ministério Público do Trabalho, aqui em Alagoas, obteve uma decisão liminar que determina a suspensão imediata das atividades no atual prédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a CEINFRA, aqui em Palmeira dos Índios. A medida foi concedida pela Vara do Trabalho de Penedo, após a ação civil pública ajuizada pelo MPT, diante das graves irregularidades no ambiente de trabalho. De acordo com a decisão, o município de Palmeira dos Índios deverá suspender as atividades da secretaria no prazo máximo de 5 dias, ficando proibida a permanência de qualquer trabalhador no local.
A CEINFRA funciona atualmente no primeiro andar de um prédio abandonado, onde antes operava o Hotel São Bernardo, localizado na Praça da Independência, número 34, no centro de Palmeira dos Índios. A liminar também determinou que os servidores sejam realocados para outro imóvel que atenda às normas de segurança, saúde e higiene do trabalho, ou, alternativamente, que seja adotado o regime de trabalho remoto, até que seja comprovada a eliminação integral dos riscos no prédio original, mediante um laudo técnico idôneo. Além da suspensão imediata, a Justiça do Trabalho estabeleceu que o município deverá apresentar, dentro de 45 dias, um plano técnico de adequação do ambiente de trabalho, abrangendo não apenas as salas administrativas, mas também áreas comuns, corredores e condições de acessibilidade. Caso contrário, o imóvel poderá sofrer interdição definitiva para fins laborais, ou o município deverá comprovar a mudança definitiva dos servidores para outro local adequado. Família denuncia babá por agressões à criança com autismo e cobra a investigação do caso. A família de uma criança de 6 anos, diagnosticada com um transtorno do espectro autista, o TEA, não verbal, procurou a Delegacia Regional de Arapiraca para denunciar uma babá por agressões físicas e verbais contra o menor. De acordo com Laís, ela trabalha como diarista e, todos os dias, deixava o filho pela manhã na escola. A babá ficava responsável por buscá-lo por volta das 11h30. As primeiras suspeitas surgiram após a coordenação da escola chamar a mãe para uma conversa. A coordenadora pediu que eu ficasse atenta, porque meu filho começava a chorar sempre que a babá chegava para buscá-lo, relatou. A desconfiança aumentou quando uma profissional da escola contou que o filho da babá, que também é uma criança autista, pasmem, teria afirmado que a mãe agredia a criança. Na época, não demos tanta importância, explicou. A confirmação dos maus tratos ocorreu no dia 30 de dezembro do ano passado, quando uma vizinha da babá realizou gravações que captaram áudios de agressões. Nos registros, a mulher profere ofensas e ameaças contra a criança. Em um dos trechos, a babá diz, abre aspas, ele faz o que ele fez aqui para ele comer bosta de novo, fecha aspas. Em outro momento, a babá afirmou, abre aspas mais uma vez, eu disse que você ia me pagar, não foi? Fecha aspas. Na sequência, é possível ouvir o barulho de algo sendo quebrado e o choro da criança. Laís contou ainda que no mesmo dia a babá teria informado que o menino havia se machucado ao cair da escola em um consultório odontológico. A versão, no entanto, levantou suspeitas. Abre aspas, eu já estive nesse consultório e lá não tem escada. Na hora percebi que era mentira, disse. Segundo a mãe, pouco tempo depois, uma colega entrou em contato pedindo para encontrá-la com urgência. Eu já desconfiava do que se tratava e saí do trabalho correndo, contou. No local do encontro, Laís encontrou a colega e vizinhos da babá que mostraram as gravações. Fiquei sem chão. Parecia que meu corpo não respondia, mas tentei manter a calma, relatou. Após ver os vídeos, Laís buscou o filho e percebeu que a babá demonstrou nervosismo quando ela informou que levaria a criança para atendimento médico. Ela disse que não precisava porque já tinha medicado e colocado gelo na cabeça dele após a suposta queda da escada, afirmou a mãe. Mesmo assim, ela levou o menino a uma UPA onde relatou os fatos. A criança passou por exames e em seguida Laís foi encaminhada à Sala Lilás, onde foi acolhida e recebeu as devidas orientações da equipe de assistência social. No dia seguinte, a mãe registrou o boletim de ocorrência na delegacia de Arapiraca e a criança passou por exame de corpo de delito. Dias depois, Laís prestou depoimento, assim como as testemunhas responsáveis pelas gravações. Abre aspas novamente. Desde então, estou aguardando o retorno da polícia. Já se passaram 30 dias e não tenho respostas. O que mais quero é que ela seja presa e a justiça seja feita, disse a mãe. Ela ainda relatou o medo de represálias. Segundo a própria, pessoas próximas teriam ouvido a agressora dizer que isso não ia ficar assim. Laís afirmou que a mulher já passou em frente à sua residência observando o local. Fiquei com medo e deixei de fazer algumas atividades do dia a dia, conta. A babá denunciada também compareceu à delegacia, prestou depoimento, porém não foi presa. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. Há relatos não oficiais de que, após a repercussão do caso, populares revoltados teriam invadido a residência da suspeita e danificado alguns objetos. Após o episódio, a mulher teria deixado o imóvel. Dessa maneira, a gente finaliza a área policial a nível do nosso estado de Alagoas.
com o relato mais completo de todos os acontecimentos nas últimas 24 horas. E é claro que vocês só vão encontrar aqui na número 1 da cidade com a radialista, advogada e técnica de enfermagem, Aline Canuto.